Galera, a Guerra Civil Russa foi um conflito armado múltiplo que eclodiu no território do já dissolvido Império Russo, envolvendo o novo governo bolchevique, alçado ao poder desde a Revolução de Outubro de 1917, e seus opositores, incluindo militares do antigo exército tsarista, conservadores e liberais favoráveis à monarquia, além de grupos ligados à Igreja Ortodoxa Russa e a correntes socialistas minoritárias. A data exata do início do conflito é controversa entre os historiadores. Alguns defendem que teria ocorrido logo após a Revolução de Outubro, em 7 de novembro de 1917, segundo o calendário gregoriano, enquanto que, para outros, teria sido na primavera de 1918. A Guerra Civil perdurou até 1923, embora a maior parte dos combates já tivesse cessado em 1921, com a vitória dos bolcheviques. Durante este período, exército e militares de diversos matizes políticos se enfrentaram com o objetivo de implantar o seu próprio sistema. As partes em conflito incluíam o Movimento Branco, formado por ex-generais czaristas, republicanos liberais, o Exército Vermelho, milícias anarquistas, conhecido como Exército Negro, durante a Revolução Ucraniana, o nacionalista Exército Verde, exércitos separatistas, como o Exército Azul, e tropas de ocupação estrangeiras, excetuando as perdas territoriais devidas a movimentos separatistas. O Exército Vermelho foi o único vencedor do conflito, após o qual foi criado o Estado Soviético, sob liderança dos bolcheviques. Aproveitando-se do verdadeiro caos em que o país se encontrava, as nações aliadas da Primeira Guerra Mundial resolveram intervir a favor do Exército Branco. Aproveitando-se do verdadeiro caos em que o país se encontrava, as nações aliadas da Primeira Guerra Mundial resolveram intervir a favor do Exército Brincando. Tropas britânicas, neerlandesas, norte-americanas e japonesas desembarcaram tanto nas regiões ocidentais como nas orientais. Seus objetivos declarados eram derrubar o governo bolchevique e instaurar um regime favorável à permanência da Rússia na guerra. Todavia, o objetivo não declarado era evitar a propagação dos ideais comunistas pela Europa Ocidental mediante barreiras físicas. No terreno econômico, devido à situação de emergência e pelo próprio ímpeto revolucionário, o Partido Bolcheviques instituiu o comunismo de guerra. O dinheiro e as leis do mercado foram abolidas, sendo substituídos por uma economia dirigida baseada na tributação em gênero sobre cereais produzidos pelos camponeses. Uma das consequências negativas destas medidas foi desencorajarem o plantio, por levarem os camponeses a sentir que bastaria produzir para sustento de suas famílias, o que resultou em os centros urbanos ficarem sem alimentos, provocando um êxodo das cidades para o campo. Petrogrado e Moscou viram sua população reduzir-se pela metade. Estes fatores terão contribuído, na conjuntura da Guerra Civil e das intervenções estrangeiras, para a fome russa de 1921, uma das maiores mortalidades na Rússia moderna, em que pereceram cerca de 6 milhões de pessoas. A guerra terminou com uma vitória bolchevique no atual território da Rússia. Os governos da República Russa e do Estado Russo haviam colapsado e a criação União Soviética viria um ano depois, em 1924. A família imperial russo havia sido executada e o movimento pró-monarquia se enfraqueceu consideravelmente, com muitos monarquistas fugindo. Perto de 2 milhões de pessoas e alguns se envolveram com movimentos partisãos anticomunistas. Os ucranianos, por exemplo, mantiveram sua independência até o final de 1921, quando foram incorporados no que viria a ser a União Soviética. Em termos humanos, os resultados da Guerra Civil foram impactantes em todo o território russo. O demógrafo soviético Boris Urlanis estimou que 300 mil homens foram mortos em combate durante a Guerra Civil Russa e a Guerra Polaco-Soviética,
125 mil no Exército Vermelho, 175.500 exércitos brancos e poloneses e o número total de militares de ambos os lados mortos por doenças em 450 mil pessoas. Galera, por hoje é só, muito obrigado pela sua atenção e até mais.